conciliar o livro com a bola. Um sonho aqui no Brasil, bem longe de virar realidade. Quantos milhares de jogadores tiveram que abandonar os estudos porque não conseguiram levar adiante a rodada dupla? Muitos nunca completaram o ensino médio. Alguns poucos se formaram em universidades, normalmente depois de encerrar a carreira no futebol. O Sport TV Repórter vai mostrar onde essa dobradinha estudo e esporte dá muito certo há quase 100 anos. Por isso mesmo, os jovens brasileiros têm procurado cada vez mais esse Eldorado. Carlos tem 20 anos, nascido e criado em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Se emociona ao falar do falecido avô, seu Alcides. O motivo? Mais que um amigo e segundo pai, foi quem o inspirou a estar hoje realizando um sonho. Estudar numa universidade americana ainda não é para valer. Apenas uma experiência de 3 meses na faculdade Monroe, em Nova York. Mas que já deixa Carlos fazer parte das estatísticas. Ele é um dos 24 mil brasileiros que todo ano desembarcam nos Estados Unidos, para estudar em algumas das mais de 4.700 faculdades espalhadas pelo país. Na verdade, Carlos quer pertencer a um grupo ainda mais seleto, o de estudantes atletas, aqueles que estudam e competem por determinada universidade. Alguns pagam por um pacote caro, que pode ser recompensador no futuro. Outros ganham bolsas de estudo de até 100%. Normalmente o processo funciona da seguinte maneira: o candidato, atleta, jogador, procura uma agência no Brasil, que faz esse meio campo. Participa de seletivas no futebol como uma peneira das categorias de base dos clubes do Brasil. Faz aulas de inglês direcionadas a certas provas essenciais para ingressar numa universidade americana. Se uma ou mais faculdades demonstrarem interesse nele, basta escolher a instituição onde vai estudar e jogar. Viaja e muitas vezes não volta mais. É o que eu quero, é o que eu vou tentar. Vou chegar no Brasil, vou ver o que eu preciso fazer, continuar estudando inglês, porque tem sempre que melhorar, porque o inglês não é muito bom. E voltar para cá o mais rápido possível. Essa aqui é a turma do Carlos. Eles estão fazendo um curso básico de inglês. É a primeira vez do Carlos fora do Brasil, primeiro contato ele está tendo com a língua inglesa, não falava nada, absolutamente nada de inglês quando chegou aqui, mas rapidinho já entendeu que não adianta ser um craque no futebol, se destacar no time, nos campos, se dentro da sala de aula ele não for bem. Se as notas não forem boas, o projeto não vai para frente. Hello, my name is Carlos. I'm from Brazil. I'm 20 years old. My favorite sport is soccer, and I like watch TV. I like sleep. And my favorite color is blue. My hair is brown, and my eyes are brown. Carlos has a great personality. He's very vibrant. He is very motivated, very diligent, and I think with practice he'll be great. He'll be an excellent student. Às vezes você sabe a palavra, você não consegue às vezes montar direito a frase, entendeu? Ou você monta errada. Mas às vezes quando você conversa com um amigo, ou alguém que entende inglês, você às vezes consegue se comunicar ele consegue entender o que você está tentando falar. Blouse. Você chega aqui, você tem medo de falar, né? Porque você não tem uma fluência. Eu não conseguia pedir um copo de água, eu não conseguia, às vezes chegava na cafeteria, não conseguia pedir a comida, você ficava nervoso, ficava com medo de pedir, a pessoa falar que você não sabia falar, ou tomar algum esporro, entendeu? É estranho. Por isso mesmo, Carlos está fazendo esse curso.
não teria como entrar numa universidade nos Estados Unidos sem falar pelo menos o básico da língua local. Flip-flops. A faculdade promove esses cursos e tem um departamento exclusivo para estrangeiros. Cada pessoa tem o seu timing para aprender uma língua nova. Eu creio que vivendo nos Estados Unidos, aqui em Nova Iorque, como eles vivem, onde tantas pessoas de diferentes nacionalidades falam inglês com diferentes pronúncias, eles rapidamente conseguem, de facto, chegar a um nível que lhes permite ter uma conversa básica ou então ir a um supermercado fazer umas compras ou apenas no dia-a-dia ir a um café ou conversar com os seus colegas não brasileiros. Maria é portuguesa. Trabalha com os alunos internacionais. Não à toa, é sempre procurada pelos brasileiros que ainda se ambientam. Eu acho que o Carlos vai ter sucesso. O Carlos é extremamente esforçado. Ele vai à luta, ele sabe que precisa de aprender inglês e ele não se sente frustrado com as dificuldades, ele acaba por se sentir motivado com elas. Ele, quando encontra uma dificuldade, ele já está um passo à frente a ver quando é que realmente a vai superar. How do you spell has? H-A-S. Na turma de Carlos tem chinês, coreana, saudita, francês, mas só o brasileiro quer virar um atleta da faculdade. Nesse período de experiência, o esquema é o mesmo de um atleta universitário por aqui. Estuda num período, no caso de manhã, treina à tarde. O futebol daqui é muito diferente do futebol do Brasil. O futebol daqui é muito mais correria e mais pegada. O futebol do Brasil você tem mais técnica, mais posse de bola. Aqui por exemplo assim, você tem que conciliar o estudo, o inglês e a faculdade. Você tá jogando. Se você tiver com nota baixa, você não pode jogar. Você tem que policiar, você tem que se manter na linha, senão você não pode jogar. E aqui eles são bem rígidos com isso. Como ainda não é um universitário, Carlos não participa das competições. Treina com estrangeiros e com um time feminino. Aliás, tá aí um bom exemplo. A equipe de futebol das mulheres foi a campeã nacional em 2014, terceira colocada esse ano. 5 brasileiras fazem parte do time. Nossos treinadores, né, eles sempre estão em controle sobre as aulas. Os professores mandam mensagens, e-mail para eles se a gente não estiver frequentando a aula, se as notas nossas estiverem baixas. E aí, depois acarreta no campo, né? Para Carlos, estudar e tirar notas boas nunca foi problema. A prioridade na casa dos Pinheiro Medeiros sempre foi estudar. Família humilde, mora num kitnet em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Aqui, Carlos nasceu e foi criado. Campinho, onde deu os primeiros chutes, a praça. Além de Carlos, que está fora, moram lá a irmã dele, o sobrinho, a mãe e o pai. A renda mensal da família girava em torno de 5 salários mínimos. Isso até o fim de novembro, quando o pai foi demitido. Até então, trabalhava como supervisor de instrumentação num estaleiro, em Angra dos Reis. A mãe, hoje, é dona de casa. Carlos sempre frequentou colégios particulares, porque a mãe não acreditava numa boa educação em escolas públicas. Carlos já havia feito algum curso de inglês aqui, mas a gente não via aquela profissionalismo realmente esmerado aqui dos professores, inclusive até mesmo no colégio. Ele tinha o inglês, mas era como não tivesse. E os Estados Unidos, eu vejo como abriu o interesse maior de aprender a língua, né? Aprender o inglês em si. A possibilidade da viagem para os Estados Unidos surgiu no meio do ano. Convite feito por uma empresa de intercâmbio esportivo, frequentada por Carlos. Teve que arcar com metade das despesas. Contando a passagem aérea, o visto e o próprio curso, foram mais de $3.200, aproximadamente R$12 mil. Não é uma coisa barata, entendeu? Principalmente com a alta do dólar, entendeu? Tem que se fazer economias, entendeu? Você juntar, parar de gastar dinheiro às vezes com algumas coisas bobas. A passagem, o custo nós calculamos e eu fiz um empréstimo no banco para ele poder, né,
um sonho, né? Se torna-se um sonho e eu também fiquei muito feliz porque associou duas coisas, dele praticar o futebol dele e a oportunidade de fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos. E contar com as economias feitas pela família também. Parte do sustento da casa já veio de uma carroça de pipoca. É onde entra o avô Alcines na história. Alcino, mas o apelido dele era Pipoca, todo mundo chamava de Pipoca, por causa da carroça de pipoca que ele tinha. Ele vendia bala no trem, depois aí ele fez a carrocinha de pipoca, entendeu? Aí a família, meus tios e minha mãe sempre trabalharam desde criança na carroça de pipoca, entendeu? Ele tinha mais de uma. Depois que ele morreu, as carroças fecharam, só ficou uma que tem hoje, até hoje, em Nova Iguaçu. Tudo que ele construiu foi do próprio esforço, entendeu? Deixou uma casa para a família, deixou a família bem estruturada. Para quem começou do zero, era muito pobre, é um orgulho para mim poder ser neto dele. Até a parte dos estudos, sempre tão valorizada pela mãe, Dona Dalva, parece ter nascido numa semente plantada pelo avô. Meu avô era uma pessoa, por exemplo, chegava no trabalho, reunia as crianças da rua, perguntava perguntas de matemática, geografia, aí dava R$1, sempre incentivando o pessoal a estudar, entendeu? Meu avô nunca estudou, parou de estudar na 4ª série. Era quase um semi-analfabeto, entendeu? Ele lia sozinho, era um autodidata. O foco dele é cumprir a vontade do avô. E sempre ele falava muito naquele jogador de futebol, Sócrates, né? Que além de ser jogador de futebol, era médico. Então o sonho dele é esse, ele quer muito conciliar isso nos Estados Unidos. A faculdade, fazer uma faculdade, ter uma profissão além do futebol. Carlos valoriza a chance, pelos pais, pelo avô, por ele. O cantinho no alojamento é pequeno. Divide quarto com um americano e um paraguaio. Um pouco estranho, né? Porque eu nunca vi os dois, não tenho, os costumes deles são diferentes. É bem difícil se acostumar. Realmente você está longe de casa, você não tem um conforto de casa. Mas você tem que levar, né? Porque é um desafio. E a vida é cheia de desafios. Se você tem um objetivo, você tem que lutar por ele, entendeu? E é o que eu estou fazendo. Nas nossas conversas via o WhatsApp, ele diz: mãe, se eu pudesse eu não voltaria, porque eu estou aprendendo muito aqui. E também eu creio que a ausência do pai e da mãe também, de sair debaixo da tutela do pai e da mãe também, está fazendo muito bem para ele crescer como homem. Ajuda na maturidade, por exemplo, assim, você não está perto da sua família, você tem que tomar suas decisões, não tem ninguém para te acordar, você tem que levantar para ir para a aula, para não perder a hora de tudo. É muito difícil, entendeu? Você se manter na linha sem ninguém para te levantar, te puxar para cima. É só você e você sozinho, você não tem amigos. Se você não tiver autoconfiança e não quiser muito, você não vai fazer. Carlos já entendeu os caminhos que podem fazê-lo ter sucesso. Notas altas no boletim, futebol no mesmo nível. Para que algum técnico universitário escolha ou aceite esse jovem no futuro próximo. O que faz para um cara, por exemplo, ganhar uma bolsa de 100%? Totalmente depende do nível de futebol, do nível de faculdade. Se o nível de faculdade é muito alto, a competição é enorme. Porque o que muito menino não entende é que tem não só 5, 10 meninos que querem para... Tem mil jogadores que querem ir para essa faculdade. E cada dia o técnico recebe vídeos, análises de 50, 100 meninos. Então, se você acha que só por você poder tocar bola assim, joga bem, e tem corte de cabelo como o Neymar, que já vai ser um nível alto, não é assim, não. Jonathan Garba é técnico do time feminino da faculdade de Monroe. Casado com uma carioca, costuma ir ao Brasil não só para visitar a esposa. É uma espécie de olheiro. Vai recrutar bons jogadores que tenham um perfil que interessa aos americanos. Foi assim com Carlos. Faz uma análise sobre jogadores que a gente acha que seria melhor para viajar para os Estados Unidos. Mas muito também depende do acadêmica também, porque o inglês é muito importante. Com o assunto de Carlos, Carlos está agora no programa do inglês porque não tem o inglês ainda para poder entrar dentro da faculdade. Então, ele estuda inglês e ao mesmo tempo está treinando. O sonho da maioria deles é se tornar jogador profissional de futebol. A diferença entre quem tenta esse caminho no Brasil ou nos Estados Unidos através de uma universidade
é que aqui a bola não é a única solução para um futuro promissor. Carlos ainda não sabe exatamente que carreira seguir além da de jogador de futebol. Pensa em algo relacionado ao esporte, como educação física. A única certeza é que depois que acabar o curso, quer voltar para os Estados Unidos, o quanto antes. Se Deus quiser ter uma boa profissão, se eu conseguir virar profissional, dar uma melhor vida para minha família, poder retribuir tudo que eles fizeram por mim, acho que é o que todo mundo sonha, entendeu? Melhorar de vida e retribuir o que a sua família fez por você. Isso.